O meu alerta é para quem coloca prótese mamária, para observar bem o pós-operatório e como as mamas se comportam depois de alguns meses. E durante todos esses anos eu sempre fiz, como toda mulher, exames de ecografias, mamografias, e mesmo assim não era possível perceber que existia um corpo estranho dentro de mim, aderido nas minhas próteses. É exatamente isso que eu disse. Ele havia deixado compressas cirúrgicas na hora de colocar a prótese. Ele deixou junto com a prótese as gases cirúrgicas na minha mama esquerda. Mas eu não sabia, né? Eu senti diferença no pós-operatório, mas conforme as consultas de rotina, acabei indo e isso ia em meio aos exames, consultas, nunca acusou essa gases e sempre parecia como se fosse nódulos ou coisa assim. E por anos eu sempre me culpei achando que eu não teria tido um, um certo cuidado no meu pós-operatório, né? Que é algo que a gente tem que seguir à risca. Mas eu fiquei durante todo esse tempo me culpando, achando que a minha mama estava mal devido a algum movimento brusco que eu deveria ter feito. Passados 10 anos, engravidei e amamentei por 2 anos e 3 meses. E por sorte e graça divina, as minhas cápsulas não chegaram a romper. E depois que eu terminei de amamentar, foi a primeira coisa que eu fui à procura, né? De médicos, cirurgiões para poder tirar a prótese. Porque até então eu já estava com uma contratura de 4º grau. Fiz 5 consultas com 5 cirurgiões diferentes. 2 no Brasil e 3 aqui em Portugal. Os 2 médicos do Brasil, fiz a consulta online e contando os valores e passagens, ia sair o dobro do preço dos médicos aqui em Portugal. Esse primeiro médico que eu fiz a consulta aqui em Portugal, ele disse que o melhor método seria a mastopexia. É aquela que faz um T invertido. Mas como eu tenho uma mama ainda era pequena, uma prótese também era 230 ml, não era também uma mama muito grande, eu não concordei e disse que eu não gostaria desse método. Fiz outra consulta com uma doutora dessa vez, lá em Lisboa, e ela disse que era pequena, que não era necessário realmente fazer a mastopexia. E perguntou se eu queria tirar pela auréola, porque como é pequeno, não ia ficar marcas. E isso, claro, me encheu os olhos. Eu, no meio da minha vaidade, fiquei bem interessada, né, pelo método. E ela disse que tiraria a prótese e deixaria a cápsula, porque a cápsula iria fazer um certo volume, ia conseguir preencher aquele vácuo que talvez ficaria. Enfim, aquilo para mim foi como se fosse uma coisa boa. Lá na clínica onde ela trabalha, eu deixei já pago um valor para poder garantir o dia, né, da minha cirurgia. Passando alguns dias, eu conheci um grupo de mulheres brasileiras que vivem aqui em Portugal e na Europa, que estão a passar pela mesma situação de querer fazer o explante e que se veem com contraturas, com doenças e querem sua saúde de volta. E nesse grupo elas trocam experiências, situações, né? Mostram seus resultados. E eu comecei a prestar muita atenção sobre a saúde do corpo e não na minha estética. E aí que eu resolvi que realmente eu teria que ter uma cicatriz que foi na qual eu escolhi. Porque hoje, após descoberto que havia um corpo estranho aderido às minhas próteses e à cápsula,
talvez o procedimento pela auréola e deixar a cápsula dentro de mim não teria corrido tão bem, pelo fato de aquilo talvez continuasse lá e causado uma inflamação. E foi aí que no grupo, através das mulheres, dos resultados, de suas experiências, eu descobri o Dr. Gustavo Coelho, do Porto, e foi no passado dia 11 de setembro de 2024, há uma semana atrás, foi feito o meu explante. Depois da cirurgia, quando eu já estava no quarto, o Dr. Gustavo Coelho, ele foi lá me visitar para saber como é que eu tinha acordado, como é que eu me sentia. E me senti ótima, sem dores, aliviada, realmente muito aliviada. E ele relatou para mim como é que foi a minha cirurgia. Então foi em torno mais ou menos de 1 hora, mas ele fez a cirurgia em bloco, então ele foi a retirada completa da cápsula. Só que quando ele foi abrir a minha cápsula, ele levou um susto, ele ficou muito surpreso porque ele se deparou com a compressa cirúrgica que estava lá aderida à cápsula durante todos esses anos. Na visita do quarto, o doutor olhou bem para mim, muito sério, e disse que eu tive muita sorte, porque se em algum momento a cápsula tivesse se rompido, assim como acontece com muitas mulheres, né, que a cápsula às vezes se rompe, ou a prótese, né, que se rompe, eu teria tido uma infecção generalizada e que isso com certeza teria me levado à morte. Foi então que eu descobri o risco que corri durante todos esses anos, a falta de cuidado que o médico que colocou as minhas próteses não teve cuidado nenhum com seu paciente. Isso me serviu para perceber que mesmo eu indo numa boa clínica, o diferencial é realmente o profissional que vai te atender, que vai fazer o procedimento e vai se preocupar com a saúde do paciente. Eu não vou falar nomes aqui do médico que fez o meu implante na época, mas eu fui pesquisar hoje em dia sobre ele já tem 32 processos. Isso mesmo. É difícil, né? Porque os implantes feitos lá atrás, hoje em dia, no grupo, por exemplo, temos mulheres que há 20 anos fizeram o implante. E é isso que acontece, gente. Não fiquem com esse sonho de prótese vitalícia. Uma porque também as minhas próteses, eu tenho a garantia das duas, né? E tá lá a garantia vitalícia. Mas enfim, é o seu corpo que vai mandar. É o seu corpo quem vai dizer quanto tempo ele vai querer as próteses dentro de você. Porque as minhas próteses eu não tenho o que reclamar, elas estavam intactas, a não ser a esquerda. A esquerda estava toda amarelada e por causa da gases, né? E a direita, normal, branquinha, nenhuma das duas teve rompimento. Mas o que difere é o corpo, é a sua saúde que vai dizer se quer ou não quer, se isso continua ou não. E é isso. Primeiramente, eu agradeço a graça divina que protegeu a minha vida, ao meu marido que me apoiou nessa fase, nova transformação da minha vida, né? Sabe como são os homens, mas quem ama sabe e apoia, né? As dores do outro. E a terceira, é o grupo dessas mulheres maravilhosas que estão lá à procura de ajudar umas às outras, apoiar. E são coisas difíceis, para umas são mais fáceis, para as outras são mais difíceis. E para levar a gente num caminho certo e poder mostrar aí os seus resultados e nos encorajar. E é isso. Fico aqui um meu muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí que eu respondo, tá bem? Quem sabe mais pra frente, vamos ver que vai suceder também esse caso.